Bom dia, boa tarde, boa noite, nossa querida audiência. Bom dia, boa tarde, boa noite, Guilherme Tiosso. Bom dia, boa tarde, boa noite, Jorge Ramos. Bom dia, boa tarde. Pode, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, nossa querida audiência. Eita, nós, Jorge, o mês de agosto já está acabando. Já hoje é dia comprando 20. Panetone, Tiosso. Você acredita nisso? É assim. Eles aceleram tanto, o mercado acelera tanto a gente, porque assim, quando chega em setembro, antes de setembro, eles já começam a encher os mercados de panetone. Sim. Aí você fica com a sensação que o ano já está acabando. E aquele negócio todo. Não, mas não por é mim assim, teria não. panetone o ano inteiro, como eu gosto de panetone. Bom, Vou falar uma coisa para você. É o pão de Tony. É o pão de Tony. Essa é a origem do nome. Panetone é o pão de Tony. Exatamente. Isso aí. 27 de agosto de 2025, olha só, Jorge Ramos. Aniversário de Americana. Aniversário comemorando 150 anos. 150 anos de glória aí da cidade de Americana. Parabéns à cidade de Americana que completa hoje 150 anos. Inclusive nós hoje tivemos também a honra de participar do evento, né, Jorge, da Cápsula do Tempo. Exatamente. Que foi colocada no portal da cidade e nós fomos um veículo de comunicação convidados aí pela administração pública para estar presente lá no momento, né, no dia. Exatamente, colocando uma página do Vai Vendo Brasil nessa Cápsula do Tempo. Daqui a 50 anos, eu espero estar aqui, 113. Eu espero estar aqui para abrir essa cápsula e ver as notícias de hoje, do dia 27. O 113, acho que dá. Eu acho que dá. Acho que dá, deve dar. Se não der, alguém vai ver. Não, a história ficou, o Vai Vendo Brasil ficou registrado nos anais da história de Americana. Sim. Como um veículo independente de comunicação. Exatamente. Aliás, segundo fala do cerimonial, muito obrigado ao cerimonial aí da Prefeitura de Americana, em nome do secretário Leon Botton, que é o secretário de comunicação, foi muito bem colocado. Exatamente, o Vai Vendo Brasil é um veículo de comunicação crítico e independente. Exatamente. E é isso aí, parabéns então à cidade de Americana, nessa data do dia 27 de agosto de 2025, comemorando 150 anos de existência. Aliás, já existia, né, a Vila Americana, né, Jorge? É que assim, já existia. É que foi no dia 27 de agosto de... há 50 anos atrás... 150 anos atrás, né, o Dom Pedro II veio inaugurar a estação ferroviária de Americana. Então, a partir dali ficou o marco legal da cidade... a partir dali que hoje chega a seus 150 anos. Mas mesmo assim nem tudo é festa. Não. Nem tudo é festa. E por não nem tudo ser festa, já vai a primeira aqui, viu, tio? Já vai a primeira. Por que diabos, ou corones de puta madre, que se comemora o aniversário da cidade no dia de Santo Antônio? É o padroeiro da cidade. É uma confusão, né? Não, eu acho que tem que ser, porque isso é um momento político, histórico e político, não é um momento religioso da cidade. Sim. Então tem que separar, tem que se instituir. Sim, é uma sugestão, senhores vereadores, que só se faz através de decreto, não de decreto, mas de lei votada na Câmara Municipal, que se coloque oficialmente como feriado municipal o dia 27 de agosto, como o aniversário oficial da cidade, porque esse é o aniversário oficial da cidade. E é um negócio, uma confusão meio louca, e ninguém mexe com isso. Eu não sei por quê, mas deveria. Deveria, porque não se pode confundir o momento religioso com o momento político do aniversário de uma cidade. Não é só político, mas assim como todas as pessoas que nascerem americanas, pessoas que nascem nas suas cidades, elas gostam de comemorar e gostariam que fosse aquele dia, fosse direcionado como um feriado. Que não seja feriado, que seja um ponto facultativo, mas que se lembre esse dia, porque os senhores vereadores de Americana criam tanto dia na agenda. Hoje está na agenda da cidade americana o dia rosa, o dia azul, o dia vermelho, o dia do totozinho, o dia do não sei do quê. Então cria-se um feriado municipal para o aniversário da cidade.
Aproveito aqui nos 150 anos da cidade americana. Parabéns, americana. Jorge, e agora esse final de semana aí vai ter encontro lá, né? Vai ter o quê? Vai ter encontro lá no portal. Encontro do quê? Vai ter evento lá no portal. Ah, é roteiro. Roteiro, é que faz parte da agenda. Faz parte da agenda dos 150 anos. Roteiro gastronômico da cidade de Americana. Exatamente. Né? Eu estava esquecendo desse detalhe. Vai ter também, e para continuar aí as comemorações durante esse final de semana. Então, para você que é da cidade e da região, final de semana aí vai ter shows aí, bastante eventos. Muita coisa legal para você. Bastante comidinhas, bebidinhas, bastante show, música. E é aquilo, são eventos que vão durar 3 dias oficialmente. Praticamente 3 dias vão durar esses eventos. E é interessante, sim, aproveitar o roteiro gastronômico para colocar em comemoração aos 150 anos da cidade de Americana. Legal. Jorge Ramos, vamos lá, começando aqui o nosso Vai Ver no Brasil, desta data importante para a cidade de Americana. Nós chegamos hoje com uma notícia, né, do levantamento nacional do Paraná Pesquisas, que mostra que o caso de eleição eleitoral fosse agora, o presidente... Se o caso de eleição eleitoral... se caso a eleição presidencial, né? Desculpa, hoje eu tô... Não é porque é hoje, não. É porque os nossos queridos ouvintes dizem que a gente está ficando muito sério. A gente está ficando sério? Eu acho que assim, o pessoal se diverte com as notícias. Sim. Não é? E a gente está ficando muito sério, aquela coisa está ficando engessada. Aí, se for para ser engessado, é só mais um. E o Vai Ver no Brasil não é mais um. A gente é diferente. Vamos começar do começo, então. Vai lá, Jorge. Bom, se no caso, né, as eleições presidenciais fossem agora, o presidente Lula enfrentaria um cenário acirrado para conquistar um 4º mandato. O atual presidente, né? Ele teria um empate técnico, né, com 2 potenciais candidatos, que é a Michele Bolsonaro do PL e o Tarcísio de Freitas do Republicano. E com o Jair Bolsonaro, que hoje atualmente está inelegível, praticamente já preso, né, Jorge? Preso, já está preso sem ter sido condenado ou sentenciado. Mas a pesquisa ainda seguiu a apresentá-lo como candidato, viu, Jorge? E isso tudo veio mostrando aí essa força, né? Aí a gente tem um empate técnico aí em alguns setores que, ó, Bolsonaro e Lula. Bolsonaro 44,4%, o Lula 41,5%. Já Lula e Michele. Lula com 43,4%, Michele 42,3%. E o Lula e o Tarcísio dá um empate técnico de 41,9% e 41,9%. 41,9%, 41,9%. É exatamente com Tarcísio, a mesma coisa. Tá? Agora, com Bolsonaro, Bolsonaro lidera com 44%, então dá uma diferença de 3 pontos percentuais. Agora, a Michele Bolsonaro e o Lula, a Michele está perdendo por menos 1 ali, vamos colocar, praticamente também empate técnico, né? Mas a Michele até hoje não fez o trabalho. Não existe um trabalho de que Michele seria presidenciável. Né? Exato. Mas isso mostra, muita né? Muita gente só mostra a ex-primeira-dama, a Michele, a presidente do PL Mulher, tudo. Não, mas ela é uma pessoa de muita capacidade. Aí, se você observar não só os discursos, mas as ações da Michele, a habilita para ser uma excelente candidata, sim. Sim. E aí vamos ver o que vai acontecer, né, Jorge? Agora começam as aparições das pesquisas, né? Esses números de pesquisa, na verdade, eles só refletem uma vontade daquele momento da pesquisa. No dia seguinte, ela pode se alterar por completo. Sim. Né? Igual o pessoal da política diz que são as nuvens, né? Você olha para o céu, está de um jeito, já daqui a pouco está de outro, e é assim. Então, as pesquisas refletem esse momento desses dias próximos agora. Então, nós estamos muito distante ainda das eleições, há 1 ano e 1 mês praticamente, 1 ano e alguns dias, 40 dias no máximo. Sim. Não chega a 40 dias, tá? Acho que é 1 ano e 36 dias mais ou menos das eleições. Isso ainda muda, muita água corre embaixo dessa ponte. Mas vamos lá, vamos trabalhar nessa hipótese do Tarcísio, porque ele é elegível. Ele não é inelegível, vamos trabalhar nessa hipótese desse empate técnico daí. Sim. Aí a gente fala, olha, 41,9 e o Lula 41,9 vão para o segundo turno. Exato. Né?
Se a gente trabalhasse matematicamente, teoricamente, as pessoas de direita, essas pessoas que disputaram o primeiro turno, que são de direita, que são liberais, como o Zema, como o Ratinho Júnior, como o Ronaldo Caiado, entre outros que podem vir a aparecer, né? O lado do Rio Grande do Sul, como é que até me esqueci o nome dele, Leite. Eduardo Leite. Eduardo Leite, e com mais alguns nomes que possam vir a surgir, se unir à votação que eles tiveram e concentrassem em um candidato de direita, naturalmente daria o Tarcísio. Sim. Mas não é assim na prática. Que se fosse assim na prática, nas últimas eleições o Lula não teria ganho as eleições. Né? Porque ele ficou disputando sozinho com toda a direita, liberalismo, com a direita, com o centro-direita, com o centro-esquerda. Ele disputou sozinho, foi para o segundo turno com Jair Bolsonaro. No entanto, as pessoas de centro-direita não concentraram esses esforços de campanha num candidato de direita, que é o Bolsonaro. Sim. O tio está com quebranto aqui. Está com quebranto. Como é que é? Tem que levar na pesedeira. Quebranto é bom, hein, Jorge? Olha, eu vou falar pra você, viu? Vai vendo, Brasil. Vai vendo, tá vendo? Vocês falaram que tá sério, então nós estamos quebrando aqui. Ai, meu Deus do céu. Olha, vou falar desde que começou aqui, já caiu o cisco no meu olho, já me deu sono, já vou falar pra você, viu? Ai, Jorge, eu acho que a gente começa a relaxar, né? É o momento, o Vai Ver no Brasil pra gente. Essa característica. Né? Para quem nos assiste aí, o Vai Ver no Brasil é um momento que traz um pouco de relaxamento, porque eu e o Jorge, nós já somos amigos há muito tempo, e isso aqui que a gente faz, né, Jorge, é como se fosse um bate-papo, né? Um bate-papo, exatamente, levando você uma informação e um pensamento diferente. Exato. Então é um momento de conforto, talvez, para a gente, né? Porque para muita gente, às vezes, estar aqui apresentando algo é algo de ansiedade, né? De nervosismo. Não. Para a gente não, a gente já faz isso há muito tempo, fez isso na televisão, ao vivo também, sim, aqui também na internet. De forma espontânea, então, pra gente... sem decoreba, o que acontece, o que fala errado, fala errado. Fala errado, é assim mesmo. É assim que vai. Mas quebranta... Tem que levar aquelas benzedeiras, né, você já viu assim na internet, que a mulher dá toma um banho, cara? É isso aí, tem que levar o tio num lugar desse aí. Ô Jorge, mas agora há pouco a gente estava falando aí que mesmo se o Bolsonaro, né, tá figurando muito bem nas pesquisas, a gente tem ele praticamente como preso, né? Haja vista que o Moraes determinou essa semana... Preso, a força dele aumenta, tá? A força dele aumenta. A força política dele aumenta. Sim, não para ele concorrer, mas a força política dele aumenta. E essa pesquisa, ela mostra algo interessante, né? Ele preso, a gente já viu que uma diferença da antiga pesquisa que saiu, a Michelle Bolsonaro já praticamente está em empate técnico, né? E também o Tarcísio de Freitas também está em empate técnico com a Michelle. Durante essa semana, o Moraes ele determinou uma vigilância integral ao Bolsonaro pela Polícia Penal. Isso quer dizer, ele pode não estar dentro de um presídio, mas Bolsonaro está preso dentro do prédio. Só vamos lembrar o detalhe que é importante que se lembre. Sim. Ele está preso sem um julgamento, sem uma condenação e sem uma sentença. Sim, são arbitrariedades, isso é quase assim uma arbitrariedade que passível de nulidade de toda essa trama golpista, que eles adoram, eles têm um tesão para falar de trama golpista, que é uma coisa fantástica, né? Exato. Então é assim, ele já sem ser julgado, sem ser sentenciado e sem ser condenado e sem ser sentenciado na sequência, né? Ele já está preso. E agora o Alexandre Moraes determina que ele seja vigiado, inclusive dentro da casa dele. Olha só a situação, hein? Eu acredito, Jorge, que é isso que toda vez que o Trump se posiciona com relação ao Bolsonaro, é justamente isso que está acontecando, né? Ele enxerga, não só ele, mas o abuso do poder judiciário em cima. Porque vamos descaracterizar que é o Bolsonaro, vamos imaginar que é uma pessoa comum. Aonde estão as leis? Onde está o Código do Processo Penal? Aonde está a Constituição Federal?
Aonde está? Uma que, já para começar, caso houvesse essa trama golpista, como eles tanto querem colocar que existiu e não existiu, né? Caso tivesse ocorrido, para começar, já não era crime porque não foi um crime tentado. Então, já não é crime. Então, se você for seguir o rito do Código do Processo Penal, não é válido. Mas suponhamos que existisse isso. Já começa errado que o Bolsonaro teria que ser, esse processo andar no juiz de primeira instância. Não no STF. Bolsonaro não tem mandato. O STF é para pessoas que detêm cargo político, assim como aquelas 1.000 e poucas pessoas do dia 8 de janeiro que foram julgadas, sentenciadas, condenadas e estão cumprindo pena de um crime que não aconteceu pelo STF. Eram pessoas que não tinham foro privilegiado, elas não detinham mandato. E o STF, além de ser o guardião da Constituição Federal, isso na teoria, tá? Que na prática a gente sabe que não é assim que está funcionando. O STF, na teoria, ele é o guardião da Constituição Federal, garante que a Constituição Federal seja cumprida, e ele é o detentor de todos os processos, aquelas pessoas que detêm mandato, como deputado federal, senador, presidente, governador. Sim. Mas o Bolsonaro não tem mandato. Exato. Então, nem o Bolsonaro e nem as pessoas que eles pegaram, o general Heleno, mais alguns, Braga Neto e etc. e tal, nenhum deles tem mandato. Já começa tudo errado aí. Vamos lembrar um pouquinho do bêbado e descondenado, segundo fala do senador Magno Malta? O bêbado e descondenado, ele foi julgado, sentenciado, foi à prisão, ficou preso durante 1 ano e alguma coisa, mas passou pelo rito processual que a Constituição e o Código do Processo Penal prevê. Sim. Foi julgado no juiz de primeira instância, segunda instância, terceira instância, até o STF. Para depois jogar isso tudo fora. O STF, qual é o grau recursal que eu tenho no STF? Nenhum. Então, só aí eu já estou rasgando a Constituição Federal, rasgando o Código do Processo Penal e estou colocando, sim, o ditador, o Alexandre Moraes é ditador, sim. E é essa arbitrariedade e esse abuso do poder, isso aí fere sim os direitos humanos, e é isso que o Trump realmente ele se refere, quando ele se refere a Bolsonaro. Ele usa o Bolsonaro porque é um exemplo claro e típico que não está seguindo um rito processual que se deveria. Assim como teve o bêbado descondenado, segundo fala do senador Magno Malta, quando ele foi julgado, sentenciado, condenado e cumpriu prisão. Ele passou por um processo, um rito. Foi descondenado por um vício de iniciativa, isso iniciativa é outra coisa, por um vício jurídico, né, que eles alegam porque foi no Paraná e não podia ser no Paraná. Mas ele não foi direto para o STF. Não. Então ele teve o julgamento, o processo do Lula, foi legítimo, ilegítimo o STF que descondenou por questões óbvias que os senhores bem conhecem, que eu não vou ficar aqui falando, porque é tão repetitivo e cansativo que não dá para ficar falando. Né? Os senhores bem conhecem os interesses aí do STF e de alguns, e aí acabaram descondenando. Mas o Bolsonaro não teve essa oportunidade de passar pelo juiz de primeira instância, de apresentar o grau recursal, ele não teve essa oportunidade e se chegar até o STF. Simplesmente foi condenado, sentenciado, julgado, condenado, sentenciado, sem sequer ter o crime, de certo modo, feito. Ô Jorge, o ministro Barroso afirmou que o julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe traz tensão ao país, mas é essencial para poder encerrar aí esse ciclo de ataques à legalidade constitucional, assim ele diz. Né? Então, a Constituição de acordo com a cabeça e a interpretação dele. Né? Porque se você... A Constituição ela não dá muito campo para interpretação. Ela só dá campo para execução. Jorge, eu acredito que assim, eles já estão muito alinhados, né? Eles sabem o que ele quer. Né? Os ministros eles já decidiram, né, o futuro e já estão fazendo isso ocorrer de certa forma, mesmo sem ter a legalidade e os fatos ocorridos. Eles estão atravessando, passando por cima e com apoio, de certo modo, político dos esquerdopatas.
Né? Então eles estão assim, implantando a ditadura realmente aqui. A ditadura já existe aqui, nós não vivemos mais num país democrático de direito, e nem tampouco de fato, né? Já existe, e estão colocando com aval aí dos partidos esquerdopatas que hoje ocupam o poder. Você estava falando aí, eu fiz uma pequena anotação aqui que eu ia falar, que era em relação ao Barroso, mas eu não, você me interrompeu. Eu te interrompi. Você me interrompeu. Beleza, tá jóia. O tempo todo. Vamos lá. Bom, o que você está querendo falar sobre o Barroso? Não me lembro mais. É que veio quando eu estava falando, você me interrompeu, aí agora a idade não perdoa. O tempo não perdoa. Bom, o Barroso também fez aí um retrospecto das tentativas de quebra de legalidade constitucional ao longo da história do Brasil e disse que é preciso encerrar, então, esse ciclo, viu, Jorge? Ele acredita que fazendo julgamento e prendendo, né? É lógico, né? Prendendo. Na verdade, era exatamente isso que eu ia falar, me recordei. Esse ciclo, ele só vai se fechar quando a justiça for feita de verdade. Aí fecha esse ciclo. Enquanto não houver justiça de verdade, porque esse tipo de processo é um processo ideológico e político. E o desespero para prender o Bolsonaro e incriminá-lo, né, Exatamente. Jorge, é muito claro, as eleições estão aí, então... Exatamente, só que assim, o Bolsonaro, mesmo preso, aí vai aumentar, inclusive, o poder, porque assim não se transfere voto, viu, Tiosso? Não se transfere voto, mas eu acredito que nessa situação do Bolsonaro, ele acaba transferindo pela impossibilidade dele concorrer. Ele acaba transferindo. Então, se queriam erradicar, o próprio Barroso disse que nós eliminamos o bolsonarismo, palavras dele aí num evento, foi ele disse, nós eliminamos o bolsonarismo. Na verdade, Bolsonaro preso hoje, ele reacende. É um presente de grego, né? Ele reacende, inclusive, o bolsonarismo e cria uma força política de transferência de voto. Aí Bolsonaro pode transferir o voto para o Tarcísio, pode transferir para a Michele. Exato. Não total, mas uma força muito maior de transferência de voto, porque ele virou Marte. Ele vira o Marte. O Lula ganha a eleição por quê? Porque estava preso. Aí todo mundo fica, estava preso, aí olha, tá vendo? O que você acredita que vai acontecer nesse julgamento? Que vai ocorrer, tá, gente? Agora, no próximo mês, do dia 2 ao dia 12 de setembro, estão marcados aí, então, já para ocorrer o julgamento. Ele vai ser realizado pela primeira turma do Supremo, que é formado pelos ministros o Flávio Dino, ex-ministro do Lula, o Cristiano Zanin, ex-advogado do Lula, a Carmen Lúcia, indicada pela Dilma, e Luiz Fux. O Luiz Fux eu não me lembro quem foi que indicou. Eu também não me lembro, mas, bom, tudo vai ocorrer então entre o dia 2 e dia 12 de setembro. Você perguntou o que eu acho que vai acontecer? Olha, se fosse assim, um julgamento realmente imparcial, mas não é imparcial, a gente já sabe como que eu acredito que seriam todos eles, o Braga Neto, o general Heleno, o Bolsonaro, seria extinto esse processo. Não deveria nem ter começado, né? Porque ele já começou errado, porque ele não começou no juiz de primeira instância. Mas você acredita que assim, pelo grau e a consequência disso tudo eles podem... Sim... o problema aí, Tiosso, ele já saiu do âmbito da inteligência e do jogo de xadrez para uma coisa de pessoalidade de Alexandre de Moraes, de Barroso, de Flávio Dino. Ficou muito pessoal. Né? A coisa é muito pessoal contra a figura Bolsonaro, bolsonarismo. Né? Então, saiu. Então, não tem como ter imparcialidade com esses 5 juízes. Talvez com o Fux, porque o Fux é um pouco mais coerente. Né? O Fux ainda resiste a essa modernidade judiciária que estão colocando, de uma forma de ser o regime totalitário do judiciário, do Supremo Tribunal. Exato. Né? Então, assim, talvez o Fux mas ele passa a ser voto vencido e, com certeza, Bolsonaro será preso, sim, na minha opinião. Tá? Isso vai criar um grande boom no país.
Não só no país, como internacionalmente. Mesmo não porque... podemos esquecer aqui do nosso vizinho Argentina, Milei. Não podemos esquecer do Trump. Sim. Não podemos esquecer da Europa, da União Europeia. Sim. Isso vai causar, porque na Europa, em alguns países da Europa, não nos Países Baixos, mas na grande maioria dos países da Europa, já é claro, já é nítido que o Brasil já vive uma ditadura. Aliás, saiu no aquele que é de esquerda de Nova York, lá, como é que é? Não é New York Times. Não, é o Post... Guardian? Não, já saiu aí, que é um tabloide, não, é forte, é uma mídia forte, sim, norte-americana, né, e tradicional, Bom, enfim. Já coloca o Brasil, e olha que eles são de esquerda, tá? Que é o Washington Post. The Washington Post? Isso, acho que sim. Se não for, vocês me perdoem, mas acho que é esse mesmo. Bom, deve ser. Já considero o Brasil... Eu hoje não estou ajudando muito, né? Não, mas o senhor está com quebranto, é complicado isso aí. É porque é aniversário da cidade no dia de Santo Antônio. Não, hoje não é dia de Santo Antônio. Hoje eu não estou cooperando, viu? É o Washington Post mesmo. É o Washington Post. Ele coloca o Brasil como um país totalitário. Ele já não coloca mais democrático. Exato. Né? E isso, quem fez essa análise foi uma jornalista do Washington, eu acho que não tenho certeza se é Washington Post, mas eu acho que é. Ela fez, e ela é militante de esquerdista, e ela já reconhece que o Brasil já vive um regime totalitário, não é mais democrático. E realmente não temos mais democracia, porque quando o Supremo toma a frente olha só o que o Supremo faz. Ele fecha o Congresso Nacional, tira a força dos deputados e senadores, não é? Ele simplesmente anula os atos dos juízes de primeiro grau. Ele anula, ele simplesmente fala, vocês não servem para nada, quem manda aqui sou eu. Sim. Então você vê que é uma atrás da outra. É tudo isso. E assim, eu vou recorrer para quem depois do STF? Para o bispo? Para o Papa? Agora, Jorge, vamos lembrar uma coisa. Entre o dia 2 e dia 12 serão julgados Jair Messias Bolsonaro, o Alexandre Ramagem, que é o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência da ABIN, Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, ex-ministro de Justiça e Segurança do Distrito Federal, Augusto Heleno, que é o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Paulo Sérgio Nogueira, que é o general, ex-ministro da Defesa, o Walter Braga Neto, que é o ex-ministro de Bolsonaro e também candidato a vice na chapa dele de 2022, e o Mauro Cid, que é o tenente-coronel, ex-ajudante de ordem do presidente. A delação que deveria ser cancelada, inclusive, porque ela tem tantas contradições. Sim. E aí o Alexandre de Moraes, em determinadas audiências, ele coloca... Não, senhor advogado, é assim, pronto, ele já respondeu. Vamos Jorge, eu acredito que entre o dia 2 e dia 12 nós veremos uma novela acontecer aqui no nosso país. E muita coisa pode acontecer com esse julgamento, viu? O que você acha, tio? Jorge, eu acredito que é o seguinte, o PT, ele não é feito só de Lula e muito menos dos ministros. Tem muita gente por trás. Tem os luletes. Você sabe que tem o pessoal por trás, que inclusive são os que articulam, os que dão direcionamento. Zé Maligno, José Dirceu. Né? Então, assim, eu acredito que com todas essas pesquisas que saíram, com o movimento que está acontecendo, eles não são burros, né? A gente ainda vai tocar no assunto. Eles estão aprendendo, inclusive, a mexer com as mídias digitais. Com as mídias digitais. Já estão alcançando mais. Estão tentando até atrair os influenciadores digitais, porque a gente tem que concordar que nós estamos vivendo em novos tempos. Né? Antigamente, se precisava ter só as mídias grandes, Globo, SBT, Record, era isso. Se você tivesse as televisões abertas na mão, você conseguiria já manipular a massa. Hoje não. Hoje você precisa, além das mídias, para poder manipular os idosos, tá? Porque é essa a realidade, é isso que se fala no meio político. Você também precisa das mídias como a internet, Facebook, Instagram, por aí vai, as mídias sociais, para poder manipular os adultos e os jovens, né, que inclusive vão à urna votar.
né? E esses sim são a maioria também na eleição, inclusive, que elege aí a esquerda no nosso país. Agora, isso tudo, quem Jorge, nunca trabalhou gosta da esquerda. A gente sabe que isso tudo vai pesar. Eu acho que vai ser um julgamento tão controverso. É um julgamento, eu vejo que eu não acredito que isso já está pronto, viu, Jorge? Eu não acho que isso tudo já está pronto. Já está pronto, já. Mas é um julgamento injusto, a gente bem sabe. Mas só que eles estão, na verdade... lembra aquela fala do bêbado e descondenado, segundo fala do Senado, do truco? Estão trucando, isso. É isso que eu estou querendo dizer. Exatamente isso. Eles eles vão ver até onde vai. Vão pagar para ver. Vão pagar para ver. Eles dobram a aposta. Isso. A todo momento dobrando a aposta. Né? E quando prenderem o Bolsonaro, vão dobrar essa aposta e vão tentar segurar. Só que aí vai acontecer uma revolução política. Tá? Por isso que eu falo para você, que a gente vai marcar uma história. Vai mudar completamente o cenário de Bolsonaro preso efetivamente, dali para frente muda completamente. Cada ação, uma reação, não é assim? Exatamente. E o que vai acontecer do dia 2 ao dia 12, vai ter uma ação, automaticamente, na consequência, uma reação. Até que ponto eles conseguem dobrar a aposta, eu não sei. Eu acho que eles não têm muito mais cartas para dobrar essa aposta. Viu? Vamos tentar colher informações durante essa semana, porque isso aqui já está na reta final. A semana que vem nós voltamos ao Vai Ver no Brasil e vamos tentar trazer um ponto de vista sobre esse assunto, do que pode ou não acontecer, e tentar pegar as especulações políticas aí do momento para a gente poder ficar antenado. Especulação, a gente tem fontes de corredores, e a gente acaba sabendo algumas coisas antes aí, inclusive da mídia local e etc. Exatamente. Bom, era isso que eu queria comentar também. E a gente nem ia falar de Bolsonaro. Não ia falar de Bolsonaro, mas é um assunto que... Agora, falando ainda nessa corrida eleitoral para 2026, a gente sabe que essa movimentação nos bastidores estão revelando aí uma disputa entre aliados de Tarcísio pela sucessão, né, do seu governo em São Paulo, com destaque para Ricardo Nunes, o Felício Ramute, né, e também o André do Prado. O André do Prado, a gente sabe quem sabe do trabalho que esse cara está fazendo. O Ricardo Nunes também é muito conhecido. Hoje é o prefeito da cidade. Aliás, foi feita uma pesquisa que ele liderava o governo do estado. E ele ficou surpreso, inclusive até agradeceu ontem aí numa imprensa coletiva, numa entrevista coletiva. Ele agradeceu que ficou surpreso do nome dele ter sido apontado como um dos favoritos para disputar a vaga aí ao Palácio Bandeirantes. Porque até então a gente falava do Ricardo Nunes, Jorge, como água de salsicha. É o Bananinha. O Bananinha, né? Ele ficou com o apelido de Bananinha e tal. Então, mas você vê que hoje ele começa a ser... Olha, Tiosso, a gente tem algumas coisas que nós somos o Vai Ver no Brasil, e eu particularmente sou muito crítico como pessoa, como um crítico político aí de anos, a gente acaba sendo mais crítico do que os críticos convencionais. E a gente vê o seguinte, o que acontece? O Ricardo Nunes, ele pode ter N milhões de defeitos que os senhores viram na campanha política. Exato. Só que é aquilo, você ser prefeito da maior cidade da América Latina, com mais de 12 milhões de pessoas, não estou falando do estado, o estado tem 47 milhões, tá? Sim. Mas somente no município onde o Ricardo Nunes é prefeito, são perto de 12 milhões de pessoas, só naquele município. Ô Jorge, e cá entre nós, o trabalho que o governador Tarcísio vem fazendo em conjunto com o Ricardo Nunes está dando resultado. Isso aparece. Aparece e as pessoas começam a enxergar naquele administrador de 11 milhões de habitantes um futuro, um possível aí, gestor do Estado. Exato. Por quê? Exato. Também por falta de opção e por falta de nomes. Porque não temos muitos nomes. Os nomes que nós temos é as mesmas figurinhas carimbadas de sempre. Eu não vou nem falar de Emael, tá? Ô Jorge, agora o Ricardo Nunes, ele é do MDB, ele tá andando junto com o Michel Temer. Ele tem um apoio forte, né? Ele com o Baleia Rossi. Muito forte o apoio dele. Agora, falando de baleia, eu me lembrei do União Brasil. União Brasil, aqui essa é quentinha, tá? Do corredor de Brasília. União Brasil deve desembarcar do governo na próxima terça-feira.
tá? Inclusive entregando cargos e ministérios. Quem? União Brasil. Até a próxima terça-feira para desembarcar do governo Lula. Vão entregar ministério, vão entregar os cargos. Eu fiquei sabendo também algo sobre, e inclusive uma declaração do presidente, né, do União Brasil, dizendo que ele também não tem dono, né? Então, assim, eu acho que o PT, ele aos poucos, ele vem perdendo, né, Jorge? Ao mesmo tempo que ele ganha. O PT só tem o Lula e aqueles luletes que ficam incendiando o circo, né? Jogando gasolina no incêndio. Sim. Né? Lindenberg Farias, Gleisi Hoffmann, aquelas pessoas de sempre lá, né? O Rogério Correia, deputado de Minas Gerais. Não o Marcos Rogério. Rogério Correia, o pessoal confunde os dois. Rogério Correia é um deputado nojento de Minas Gerais. Né? Eu vi, aliás, uma cena dele na CPI completamente desnecessária, sem nada, mas é aquilo, ele precisa jogar um balde de gasolina no incêndio. Sim. Porque quanto mais estiver fervendo para eles, melhor. Né? Eles são assim. Então o Lula é o líder, realmente é o líder. Se o Lula vier a falecer hoje, né, por algum motivo, de causas naturais, assim eu espero, o que pode acontecer? O PT se desfaz, porque esses líderes, esses luletes, né, que é tudo torcida, eles não são deputados, senadores, são torcida. Só tem um líder maior que é por trás, que é o Zé Maligno, José Disseu, né, que fica ali meio que direcionando de fora e tudo. Mas aí você vê esses deputados, senadores, o Galizé Cacarejante, esse Rogério Correia, Lindenberg Farias, a Gleisi Hoffmann, eles ficam completamente perdidos, porque eles perderam a liderança. Sim. A liderança só existe Lula. E graças ao bom Deus, esse bêbado de se condenado, segundo fala do senador Magno Malta, não deixou sucessor, não fez sucessor. Que talvez seja a forma e a oportunidade que o Brasil tem de se livrar desse povo, dessa gente que quer transformar o país num país miserável, o povo dependente do governo, como Venezuela e Cuba. Ô Jorge, outro nome que é citado é o vice-governador que ninguém fala, né? Ninguém fala e ninguém viu, né? É impressionante. Na verdade, ele assumiu várias vezes, tá? E ninguém fala e ninguém viu, né? Ramush é uma composição do Kassab, né? Exatamente. É uma composição do Kassab. Por isso que nem fala, ninguém viu. Todo mundo fala de Kassab, mas quem é Ramush? Ninguém fala de Ramush. É o Kassab que determina aí, aliás, foi ele que apresentou para o Tarcísio aí o vice aí na composição de quando foi feita a eleição. O Kassab é aquilo, ele faz parte desse governo e faz parte lá de Brasília também. Exatamente. E agora o André do Prado? Pois que é o PL. André do Prado. Eu vou falar uma coisa aos senhores, eu estou antecipando aqui, tá? Estou antecipando aqui. Isso é uma previsão minha, tá? Não é conta matemática. André do Prado, se a coisa caminhar da forma que está caminhando e o Tarcísio tiver realmente que ser o candidato a presidente, isso já é quase que 70%, o candidato à presidência da República é o Tarcísio, é o único que tem condições de derrubar a direita, e depois no segundo turno a gente espera que se unam os liberais de direita ao Tarcísio, né, para que realmente tire a esquerdopatia desse país. Então, o Tarcísio, ele é o nome, não tem outro. E se o Tarcísio for, o que acontece? Existem situações em que o Kassab está negociando para que o Tarcísio tem que renunciar se ele for candidato a presidente. Sim. Ele tem que renunciar ao cargo de governo do Estado. O vice assume. Aí o vice assume, o Ramush assume e vai para a reeleição. Essa é uma hipótese. Mas já existe uma situação aonde vai renunciar Tarcísio e o Ramush. Kassab está costurando isso para quê? Para que o André do Prado assuma o governo do Estado, porque ele é o presidente da Assembleia Legislativa e ele vá para a reeleição como candidato
a reeleição de governo do Estado, Tarcísio presidente, André do Prado governador. E a gente sabe que o governador ele tem um carinho especial pelo André do Prado. Não há dúvidas disso, não é nem carinho. Notório. É um trabalho que eles tiveram em conjunto desde o início do mandato do governador Tarcísio. Exato. E se o Tarcísio conseguiu aprovar muita coisa é por causa do André. Sim, com certeza. E vale lembrar que, além disso, André do Prado conhece esse estado como ninguém. Caramba, não existe deputado que conhece mais estradas, rodovias, cidades do que André do Prado, viu? Vou falar pra você. Se existe, está anônimo. Está anônimo. Eu vou falar uma coisa para você. Graças a Deus, esse André do Prado, ele não tem vertigem, não passa mal no Mas carro. Ele teve porque, infarto, olha, ele teve infarto, precisava ficar de repouso. No dia seguinte, ele estava lá na Lesp. Estava lá na Lesp. Vai vendo, Brasil. Fala, esse daí tem rodinha no pé também. Colocou 2 stents, teve um infarto num dia, colocou 2 stents, precisava fazer um repouso de pelo mínimo 30 dias. Ele estava na Lesp e no outro dia já estava lá numa cidade não sei aonde, e aí preside as sessões. Figura. Esse cara é uma figura, eu vou falar para você. Gente, ele nasceu... E sempre de bom humor, né? Sempre eu nunca vi nenhuma foto, eu observo muito fotos, né? Eu gosto muito de fotos, então eu observo que as fotos às vezes revelam muito da pessoa. Mas não é só foto não, né, Jorge? Quando, inclusive, nós encontramos o André, a gente olha sempre bem, ele se movimentando, a energia dele. Ele tem uma energia boa, tudo. E as fotos você nunca vê o André, você pode ver alguma foto, às vezes ele está cansado fisicamente, mas você não vê ele com energia caída, você não vê ele para baixo, está sempre para cima e tudo, e ainda tem tempo para cuidar da esposa e agora vai ser pai. Agora, Jorge, se o Ricardo Nunes ele renunciar aí, né, o governo... Não, o Ricardo Nunes tem que renunciar à prefeitura para concorrer ao governo do Estado. Então, mas se Ricardo Nunes vai entrar quem? O vice dele, que é o Coronel Melo Araújo. Coronel, tô lhe promovendo, só porque o senhor vai ser prefeito, eu estou lhe promovendo. General. Que é aliado também de Bolsonaro. Sim, é bolsonarista. Então, quer dizer, o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, isso tende a ficar na direita. Tá certo. Porque assim, vai competir aí com o Jaiminho Haddad, pode ser um nome que venha para concorrer ao Estado de São Paulo, já concorreu algumas vezes. E enquanto isso, o Gilberto Kassab. Pode vir o Boulos, pode vir aí da esquerda, né? Aquele lá que é de São Vicente, lá de... França. Márcio França, pode ser que venha. Né? O jogo político é... Então é assim, aí vai ficar realmente aí o Ricardo Nunes, eu acho que tanto o Ricardo Nunes quanto o André do Prado, o Estado vai ficar em boas mãos. Ô Jorge, você acha que o Gilberto Kassab está sendo muito ouvido nesse momento, igual o Temer? É que na verdade... O Temer também é muito ouvido nesse momento. Não, o Temer é consultado e ouvido, não só o Temer, como Baleia Rossi. Sim. Tá? Então nós temos 3 figuras que hoje são consultadas e ouvidas nessas articulações políticas. Baleia Rossi, né, o ex-presidente da República, o Michel Temer, e também o Gilberto Kassab, que sempre esteve por trás dessas... O Gilberto Kassab é o rei das costuras e articulações políticas, né? Tanto é que ele faz parte do governo federal, faz parte do governo estadual. Quando do governo Dória, ele foi secretário sem nunca ter pisado na secretaria. Sim. Ficou secretário um tempão. Então, é assim, é legal, não, é porque acho que não podia ter um impedimento jurídico, alguma coisa assim, e ele acabou não assumindo, mas ficou lotado como secretário. Então, o Kassab sempre fez parte dos governos. E assim, ele tem uma... não dá para a gente achar, subestimar que, não, o Kassab já era... Não, ele tem uma articulação muito forte. E sim, eu sou contra isso, tá? Eu nunca fui favorável a isso. Eu acho que isso tem que acabar na política, esses articuladores que, de certo modo, vêm de favores. Tá? É uma opinião minha, tá? Não é que não estou falando que o Kassab faça isso. Vem de favores, amarra um, amarra outro, patrocina aqui, patrocina uma campanha ali, para depois ter essas pessoas na mão para poder direcionar as situações. Então, mas não há de se negar que Kassab hoje ele tem uma forte influência no governo do Estado, tanto é que o vice é o Ramouche, né? Mas a assinatura do Ramouche é Kassab. Então, assim... Vamos lá. Ô Jorge, continuando aqui o Vai Ver no Brasil de hoje,
A Polícia Federal agora vai investigar as emendas parlamentares que somam quase 694 milhões de reais. Essa medida tem como alvo 964 emendas individuais de transferência especial. O Supremo Tribunal Federal mandou a Polícia Federal investigar as possíveis irregularidades de emendas que somam esse montante, né, de repasses da União, do orçamento da União. A medida tem, então, como esse alvo aquelas emendas PIX, né, aprovadas entre 2020 e 2024 e que não tiveram plano de trabalho cadastrado no sistema oficial do governo. Foi só destinada a verba para a prefeitura, para a entidade e tudo, mas não tinha um cadastro dessas entidades ou prefeituras a qual foram direcionadas essas emendas. Tá, então essas emendas chegaram a prefeituras, chegaram às entidades, às associações e ficou por isso mesmo. Exatamente. Foram 4 anos. Foi, tá, onde gastou, como gastou e por que gastou. E agora, então, o Dino pediu para que houvesse essa interferência da Polícia Federal. O que vai dar? Quer que eu fale o que vai dar? Nada. Vão prender 1 ou 2 prefeitos, como já prenderam, inclusive. Inclusive, eles já devem até saber quem eles querem, né? E pronto, ficou por isso mesmo. O TikToker lá, o prefeito TikTok, tá, né? No meio. Tá, o Manga. O Manga, né? O Manga tá, sim, tá no meio. Ele recebeu um dinheiro aí dessa emenda Pix aí. Tá, e a Câmara também aprovou urgência para poder ter a isenção do IR para quem ganha até 5 mil. Cara, essa história não acaba, né? Esse é o trunfo desse governo do cleptocrata. O trunfo deles é isso aí. Vai ser um monte de campanha. Até agora, deixaram eles isentaram o imposto para de 5 mil. É o trunfo. Nós acabamos, aí depois veio o INSS. Eu falei, então, o INSS já está um rolo. Né? Já está um rolo. Eu acompanhei ontem a primeira sessão da CPI. Enquanto eu estava fazendo as coisas, eu vou escutando, vou acompanhando algumas cenas. Eu vejo, aí é por isso que eu até me referi aqui ao Rogério Correia, esse deputado de Minas Gerais, deputado federal Rogério Correia. Ele teve uma fala tão descabida naquela CPI. Descabida? Descabida, sem a mínima necessidade. Olha, foi feita uma composição dessa CPMI, olha só, um vice-presidente da CPMI do PT. Um presidente imparcial. Um relator que foi um promotor de justiça, um deputado que foi promotor de justiça, né, que segue o ritmo perfeito, tudo de acordo, à esquerda, à direita, todo mundo alinhado, felizes com as escolhas, com as indicações. Então começou ontem as manifestações para pedir para chamar as entidades, as pessoas que participaram desse roubo, esse golpe do INSS, dos nossos queridos anciões. Anciões ou anciãs? Anciões mesmo. Os nossos queridos anciões que participaram desse roubo chamaram para convocar para fazer para eles perguntarem, para saber, entender o que aconteceu, como foi feita essa fraude, esse golpe, que esse golpe, essa fraude começa lá atrás no governo Dilma. Sim. Passa pelo governo Bolsonaro, passa pelo governo Michel Temer. Sim. E o Bolsonaro sabia disso, Dilma, né? Passa pelo... Exatamente. Mas o Bolsonaro tentou inibir. Tentou inibir. Tanto é que acabou com aquele negócio daquela contribuição sindical, aquelas coisas. Cortou tudo. Cortou. Né? Porque aí, pum. E tanto é que se você pega um gráfico, aquele deputado que você é fã, Marcel Van Hatten, ele até mostrou um gráfico do como aumentou. No governo Lula, eles falaram que no governo Lula é que eles foram e denunciaram, não sei o que querem acabar. Ok. Só que no governo Lula, o que aumentou a fraude, no gráfico, ele mostra assim, ele vem aumentando gradualmente do governo Dilma, governo Temer, governo Bolsonaro, governo Lula. Chegou agora, o ano passado, fez assim, uau, um pico. Aumentou. Inclusive... foi feito um acordo, olha só que absurdo, foi feito um acordo, o irmão do Lula, o Frei Chico, não vai participar, não vai ser convocado. Olha que legal. Mas, enfim, ela começou. Aí esse deputado nojento, asqueroso, chamado Rogério Correia, os senhores vão se ver a CPMI aí da Covid, vocês vão lembrar, nojento, ele é asqueroso, ele é nojento mesmo, é ceboso, nojento.
Ele pega e fala assim, ninguém tocou no assunto, ninguém falou nada, só estavam parabenizando a condução dos trabalhos, a escolha da mesa e etc e tal. Aí ele pega num discurso, ele pega e fala, e temos aqui agora, porque no governo Bolsonaro, e não sei o quê, e se Deus quiser ele vai estar preso, porque não sei o quê, e bababá. Um discurso descabido, sem, sabe? Total. É assim, mas o que é isso? É apagar incêndio com balde de gasolina. Sim, Eles, assim, essa CPMI parece que estava indo muito bem num acordo de esquerda, direita, está todo mundo meio alinhado para buscar realmente punir os responsáveis por esse roubo que fizeram, que nós estamos pagando, porque estão devolvendo dinheiro, mas é o nosso dinheiro, o nosso INSS. Estava todo mundo alinhado, que até a composição da mesa é uma composição joia, de centro-direita, esquerda, está todo mundo ali de acordo em realmente apurar. Mas já começaram a jogar balde de gasolina o Bolsonaro. É o Bolsonaro. É o Bolsonaro. Gente, esquece Bolsonaro. Bolsonaro já vai ser preso agora nos próximos dias aí. Calma. Mas não precisa ficar todo momento levantando essa bola numa coisa que é muito séria, que são 90 bilhões de reais que foram extraviados e roubados por essa quadrilha desses sindicatos e associações, daquela pessoa que tem menos, daquela pessoa que não tem dinheiro para comprar os remédios, quanto mais os alimentos. Sim. E tem que ser punido. Tem que ser punido. Tem que levantar, e essas pessoas têm que devolver esse dinheiro. Porque nós não podemos ficar bancando. Já bancamos a Georgina Donizete. Não era a Georgina Donizete, não. Mas era uma advogada que o primeiro rombo do INSS, que foi escandaloso, era a Georgina o nome dela. Era Georgina. Era Georgina. Mas eu não me lembro do sobrenome. Né? Aí depois veio outros rombos, e outros rombos, e outros rombos. Aí agora esse, de 90 bilhões. Os senhores que estão prestes a se aposentar, os senhores têm esperança de se aposentar? Por quanto tempo os senhores vão receber os seus benefícios de INSS? Os senhores trabalharam a vida inteira. Então a coisa não é simplesmente, não afetou a mim. Não, afeta a todos nós. E isso tem que ser. E a gente vê esse pessoal da esquerda, ao invés de tentar realmente levantar os problemas e punir quem tem que ser punido, seja do governo Lula, seja do governo Bolsonaro, seja do governo Temer, seja quem for, e resolver o problema para que nunca mais aconteça, ficam apagando incêndio com balde de gasolina, lembrando o Bolsonaro e provocando, né, os bolsonaristas, os deputados bolsonaristas, desnecessário, descabido, sem o mínimo nexo. Jorge, não é brinquedo não, como se diz, e vai vendo Brasil. Vai vendo. Vai vendo. Ô Jorge, a gente viu aí a ameaça dos Estados Unidos contra a Venezuela. Dos Estados Unidos vamos falar, da Rússia, né? Não vamos falar, da Rússia trazendo e da China, a gente não vai falar não. Tá trazendo tensões aí à América Latina, e Maduro disse que o país tem como se defender de possível invasão. Mas você viu quando ele pediu... Você não vai perguntar por quê? Não vamos falar da China e da Rússia? Por quê? Um abraço e muito obrigado às pessoas da China e da Rússia que estão usando aí a legenda em russo, usando a legenda em chinês, em mandarim, eu não sei como é que é a língua aí que vocês usam, acho que é mandarim. Muito obrigado pelo carinho e audiência. É muita gente assistindo a gente. Só que assim, a gente, ao mesmo tempo que a gente fica feliz, a gente fica preocupado. A China com esse negócio de controle das redes sociais, e o Lula assim, amiguinho Xi Jinping e tal, e o cartão chinês, Por que os chineses estão querendo assistir a gente, Jorge? Aí a Rússia, e você sabe que a Rússia é grande audiência. É grande, né? Grande. Aí eu estava vendo, me despertou a curiosidade de ver, deixa eu ver aqui os Estados Unidos realmente é a nossa segunda maior audiência, os Estados Unidos, tanto aqui quanto no site vaivendobrasil.com.br, é os Estados Unidos. Às vezes, tem semanas que eles chegam a ser os primeiros, viu, tio? Essa é a nossa primeira audiência, né? Mas normalmente é a segunda maior audiência. E aí eu vejo, tem Europa, tem países da Europa, tem aquele... E aí me chamou a atenção. A Rússia e a China começaram a frequentar o site. E não depois... é um, né, Jorge? Não é um só, não. Aí depois Vai Vendo Brasil aqui no YouTube. Aliás, se inscreva no YouTube aí, ó. Arroba Vai Vendo Brasil SP. VVB TV. Ou VVB TV. Isso. Né? Se inscreve aí no YouTube, porque a gente precisa aumentar. Inclusive, nós já temos uma audiência grande, mas o número de inscritos é pequeno. Aí fica até incompatível o tamanho da audiência com o número de inscritos. A gente não consegue nem entender. Agora, ô Jorge,
por que cerca de 40 pessoas russos, né, estão nos assistindo na Rússia e fazendo a tradução? Então, eu agradeço a todos, mas eu não sei. O Putin deve estar meio Putin. Eu, hein, Jorge? Eu, hein? Mas dos Estados Unidos a gente pode falar. Vamos lá, vamos continuar dos Estados Unidos. E do Maduro? E o Maduro, que botou os barquinhos de pesca? Pois é, Maduro. Ele está a fim de sacrificar a população. É assim. Né? Na verdade, isso é uma guerra fria, tá? É uma guerra fria. É uma guerra fria. A Guerra Fria que nós tivemos e ela acabou, que tinha aquelas espionagens, aquele negócio todo, elas continuam no mundo inteiro, no Brasil e todo esse tempo. Só que hoje, Tiosso, eu temo a dizer, inclusive, insinto em dizer, que as guerras daqui para frente não serão mais guerras dessas físicas de metralha, salvo o Hamas e o Israel, aí a Rússia e a Ucrânia, que ainda tem esses bombardeios. Mas nós já vivemos uma guerra financeira, uma guerra de pressão de negócio, uma guerra de pressão de poder. Não é isso que está acontecendo, por exemplo, com o que o Trump vem fazendo, não deixa de ser uma guerra. É uma guerra, só que não uma guerra com material bélico. Não uma guerra com elementos bélicos, não. É um outro tipo de guerra, uma guerra fria. Como se usava, tudo evolui, a Guerra Fria evoluiu. Antigamente se fazia espionagem industrial na Guerra Fria, espionagem de governos. Hoje se faz outro tipo de espionagem. E tudo para quê? Para atender interesses cada um de seu país. Existe uma não é nem denúncia, é comprovado, tanto é que são 50 milhões que estão... 50 milhões de dólares. De dólares, senhores. Né, que estão de recompensa pela cabeça do Maduro. Por quê? O Maduro faz muito mal aos Estados Unidos, quando ele manda muita droga para os Estados Unidos. Ele faz muito mal isso para os Estados Unidos, tanto para a saúde como para a economia estadunidense. Cocaína, né? Muita cocaína. Exatamente. Né? Então, para os Estados Unidos, o Maduro é um governo, é um país narcotraficante. E é por isso que existem essas sanções e esse tipo de pressão que os Estados Unidos vem fazendo, porque não é porque o Maduro é de esquerda, porque ele é ditador, porque ele é totalitário. Não é isso não. É muito mais pela droga que a Venezuela e os países aliados mandam para os Estados Unidos do que qualquer outra coisa. E aí nós estamos aí nessa guerra psicológica. Eu não acredito realmente que vá existir uma invasão territorial. Tá? Eu não acredito. É simplesmente pressão. E o Maduro, em contrapartida, não se dá por vencido, é que nem o Lula, né? Fica dobrando a aposta. Dobrar a aposta com gigante, você vai perder. Você vai perder. Você pode não perder, você pode ganhar temporariamente, mas logo você perde. E quer queira, quer não, os Estados Unidos é um gigante, tanto bélico como de inteligência, como de financeiro. Um só estado, o estado mais pobre dos Estados Unidos, tem o PIB de quase a América Latina, tio. Sim. Se não me engano, é Massachusetts. É muito dinheiro. Massachusetts. É bonito falar Massachusetts. É bonito. Impeachment, igual impeachment. Eu não sabia falar Massachusetts. Agora eu sei falar Massachusetts. Eu separei para poder falar. Porque eu falo Massachusetts. Então é um dos estados, dos 50 estados que tem nos Estados Unidos, um dos mais pobres. Tem um PIB maior do que a da América Latina. Você vai brigar quando não dá. É lógico que cada país tem a sua soberania, tem seus costumes, seus hábitos, suas constituições, cada um, e isso tem que ser respeitado. Só que é aquilo, quando começar, por exemplo, o Uruguai, que nesse momento não afeta o Brasil, com a plantação de maconha, é liberado a plantação de maconha no Uruguai, não afeta o Brasil. Inclusive, é de lá que está saindo o CBD, né? Que a maconha óleo, digital. A maconha digital, exatamente. A maconha digital vem do Uruguai. Ele não vai, mas se o Uruguai começar a atravessar e passar a afetar a economia e a saúde na verdade, do Brasil... O que acontece com a Venezuela, Jorge, é a cocaína, né? Quando a cocaína entra e sai de um país e começa... Então, tio, se a Venezuela... São sequelas, a Venezuela herdou do cartel de Medellín, lá da época que estava lá... Como é que chama ele? Aquele traficante... Tem até livro dele, Escobar. Pablo Escobar. Ele veio com uma droga sintética, tioso,
E isso é uma praga. E a Venezuela acabou herdando os cartéis, né? Os cartéis da Venezuela acabou herdando, porque vai morrendo os traficantes, aquele negócio todo, vai morrendo os chefes do tráfico e tudo. E aí acaba aquele... Aí levou aquela fórmula e levou, é o XX4, alguma coisa assim, tá? E isso é uma droga que ela é altamente viciante, ela vicia nas primeiras horas de consumo, altamente viciante e altamente prejudicial à saúde, que leva as pessoas ao óbito naquele momento que ela está no êxtase também é droga, no êxtase do efeito, a pessoa vira um super-homem, depois cai e vai para o hospital internado. Sim. E a gente sabe que tem também essa outra droga que parece que congela as pessoas, né? A gente vê muito nos vídeos lá nos Estados Unidos, né? E é como se estivessem... A pessoa fica assim, é usada esse vegetando, tipo de droga, né? É um negócio... tipo de droga que alguns extraídos sinteticamente, é claro, mas foi feita pesquisa de veneno de cobra, que é paralisante. Paralisante. São paralisantes. A pessoa fica sem reação e você faz o que quer e a pessoa não consegue ter reação nenhuma. É triste, é triste. Então é isso aí, o caso dos Estados Unidos com a Venezuela é isso. É isso. Ô Jorge, agora, eu não sei se você está sabendo, mas solicitantes de vistos F, M e J dos Estados Unidos devem deixar as redes sociais em modo público agora, e a Embaixada dos Estados Unidos soltou um alerta aí, para que esses jovens, né, que estão buscando esses vistos, eles deixem então o seu Facebook, o seu Instagram todas aberto. as suas páginas eles querem saber qual que é o comportamento. Porque não é a pessoa coloca privada e você não tem acesso. Exato. Então, assim, esse visto F, o M e o J são vistos para quem faz intercâmbio cultural, visto para quem vai só para os Estados Unidos para estudar, e etc. e tal. Então, eles assim, não querem mais que qualquer um vá. Exatamente, eles querem entender analisar a vida da pessoa, né, através das redes, porque hoje os jovens, ele faz... Eu dei um peido, aí joga lá no Instagram que peidou. Olha, agora eu estou com diarreia, joga no Instagram que está com diarreia. Né? Então é assim, é uma forma também deles conhecerem um pouquinho da vida dessas pessoas que vão adentrar e permanecer por um período dentro do seu país. E os agentes, eles vão agora começar a consultar, dar uma olhada na ficha, vão olhar a família, vão ver o histórico. Aliás, isso já é feito, viu, já é feito, mas eles é feito aqui no Brasil pela justiça. Só que tem muita gente que fecha, principalmente pela justiça de vara de família. Exato. Porque às vezes o pai não paga a pensão, e aí tem lá, ostenta lá, indo viajar, ir no iate, não sei o que, e não paga a pensão. Sim. Então é uma voada, não tem, aí chega pro juiz, conta uma história triste, aí o juiz, tá bom, não tem dinheiro, mas você está aqui nesse evento, você está aqui, viajou para esse país, você gastou esse dinheiro, então você pode pagar a pensão. Então já está sendo usado para procura de emprego aqui no Brasil também. Algumas agências de emprego já olham lá o perfil do cara. Esse aqui eu não vou nem chamar, esse aqui eu chamo. Esse aqui eu não posso indicar para tal empresa. Esse exatamente. Tipo de coisa. É a avaliação de comportamento. Exatamente. Né? E quer queira, quer não, é uma realidade hoje. Sim. É uma realidade. Ô Jorge, agora rapidinho, a gente está chegando ao fim aqui do Vai Ver no Brasil. A Anvisa, semana passada, ela proibiu a venda, né, aquelas canetas emagrecedoras. Sim, que se chama Ozempic, não, aquelas coisas, a manipulação, né? Não foi proibido? Não, a semana passada foi proibida a comercialização, falou que o governo não iria comprar e iria distribuir aquilo lá. Pelo SUS. Pessoa consegue... pelo SUS. Pelo SUS. Agora, a Anvisa, né, visto isso, as farmácias de manipulação também estavam começando a querer manipular. E aí a Anvisa também proibiu as versões manipuladas da Ozempic, da semaglutida, né, que são matérias-primas, a semaglutida são usadas na Ozempic. Como proibir o medicamento, lógico que não faz sentido você manipular. E também tem um tal de Monjaro aí, que emagrece. Kilimanjaro. Eu já vi gente aí que tomou essas injeçãozinhas aí. O pessoal toma sem orientação médica. E o pessoal, aqui no Brasil ainda não foi feita uma pesquisa, eles não sabem do resultado. É um medicamento novo ainda, né? É um medicamento novo, mesmo fora do Brasil, ainda é um medicamento que está em testes praticamente. Foi feito testes mas estão usando. Na Europa... Sim, e olha que a Europa mas ali o pessoal usa aqueles... como é que chama? Vapor, né? É uma praga de vapor aqui, todo mundo sabe que aquilo leva... Mas daí, você vai na farmácia e só pode tomar paracetamol.
O médico lá, você tá com garganta inflamada, ele só te dá pastilha. Você não toma antibiótico de jeito nenhum. Não dá para entender essas coisas, né? Não dá para entender. E a Anvisa aqui... Mas então para você que tá querendo... Não, para você que tá querendo tomar as injeçãozinhas aí de Ozempic e derivados, né? Aí, vamos lá, vamos ver. Acho que vai ter que comprar no mercado negro, como muita gente está comprando. O pessoal faz tráfico disso aí, faz contrabando disso aí, põe no corpo, tudo. Mas gente, esse pessoal é bom, eles acham que o aeroporto não... Os caras monitoram até com temperatura agora. Monitora. Não precisa mais de câmera. Agora, na temperatura, já vê, o seu corpo tem alguma coisa aqui cortando a temperatura do seu corpo. Pronto, já vai para... Vamos fazer uma investigação de rotina, né? Que chama, né? Exato. De rotina. Você foi aleatório e você foi aleatório. Então, gente, não adianta que dá pau. Ô, Jorge, agora para a gente finalizar aqui para ver no Brasil de hoje, essa semana foi meio... Houve uns acontecimentos inusitados na nossa cidade de Santa Bárbara do Oeste e Americana, ao qual nós estamos. Eu não vou nem falar o que eu ia falar, que ia fazer uma análise um pouco maior de Americana e Santa Bárbara do Oeste desse caso, mas não vou nem fazer, eu vou resumir. Vamos lá. Bom, gente, a Polícia Federal e a Polícia Militar, eles encontraram uma fábrica clandestina de armas de fogo na cidade de Santa Bárbara. Foram presos 2 homens responsáveis pela fabricação de fuzis aqui na cidade. A Polícia Federal, então, em ação conjunta, prendeu na noite de quarta-feira, no dia 20/8, 2 homens responsáveis pela fabricação de fuzis, né, e armas de calibre de grande precisão, né, gente, aqui R15, R15. Né? E você vê a estrutura do local, não é muito grande, mas com equipamentos de produção de arma de grande precisão. É algo inédito aqui na nossa região, pelo menos eu desconheço, não só na região, mas aqui no estado de São Paulo. A Americana, Santa Bárbara do Oeste, são cidades boas, teoricamente, para se viver. Sim. Então, essas pessoas acabam buscando esses lugares porque fica meio que escondido. Passa desapercebido, não está no meio da violência. Né? Tá. E aí você vê aí, eu tomei um choque quando eu vi a quantidade, né? Os caras tinham um torno para fazer os equipamentos, vários tornos para fazer os equipamentos para montar. Então, eles carregavam as armas desmontadas, não chamava atenção, eram peças de metalúrgica. Sim. E aí depois tinha lá depósito. Aí, consequentemente, tinha a área comercial disso, que era lá o pessoal que faz os CAPs, como é que chama? De tiro, né? De tiro, de clube de tiro. Isso. Né? Então, é uma quantidade muito grande e tudo. E o que eu ia fazer, vou fazer bem breve, né? É que a Americana, as pessoas, os americanenses, tá? Me refiro aos americanenses, os imigrantes, não me refiro a vocês. Tem uma mania de estar à frente de tudo. Acontece uma catástrofe lá em Nova York, tem que acontecer uma aqui em Americana igual. Que é para americano, eu tô na área. E aí, assim, se tem uma coisa mesmo negativa como essa, que acaba alimentando o narcotráfico, acaba alimentando as quadras, crime, né? O crime, os organizado, PCCs, esse Comando Vermelho, etc. e tal, a Americana também tem que estar à frente. A Americana tem que estar à frente. Então foi o caso aí. Mas qualquer dia eu faço uma análise um pouquinho maior disso daí, em relação a isso. É lamentável, porque isso eu não tenho orgulho nenhum de colocar, e eu vi nos portais de notícia como se fosse um orgulho, uma coisa fantástica. Eu não tenho orgulho. O Vai Vendo Brasil coloca porque não pode ficar alheio ao que acontece. A gente não pode colocar uma venda e simplesmente ficar alheio. Não é muito o foco do Vai Vendo Brasil esse tipo de notícia, esse tipo de informação, porém a gente também não pode ficar alheio. Mas eu vejo os outros meios de comunicação colocam isso com um orgulho tão grande. Sim. Olha, tem uma fábrica de R15 americana. Gente, pelo amor de Deus, isso é feio. É feio. Não é bonito, não. É feio. Isso denigra a imagem da cidade. A cidade de Americana já é fedida. Nossa. Já é fedida. Desculpa aí os senhores americanenses que estão hoje em festa comemorando 150 anos, mas a cidade americana é fedida. A gente tem uma ripaz aí, agora já tem uma fábrica de material bélico, que isso não é nem armas, é material, a quantidade é para material bélico, gente. Vai vendo, Brasil. Vai vendo, Brasil. Jorge Ramos, a gente vai ficando por aqui, mas para fechar, ainda trago a média dos juros desse mês, né?
a gente fica em torno de 31,4 ao ano agora no mês de julho, então. Isso graças à Selic, viu? Graças à Selic. E a variação negativa no mês é de apenas 0,2 ponto percentual, segundo o Banco Central. Só que são números contestáveis, viu, tio? Sim, são. Porque você vai ao mercado, não é bem assim, você vai comprar as coisas aí no material de construção, você está fazendo uma pequena reforma, não é bem assim, você vai comprar uma peça do seu automóvel, não é bem assim. Então, na prática, a teoria está sendo outra. Está sendo outra. Jorge Ramos, vamos ficando por aqui que o nosso Vai Ver no Brasil desta quarta-feira, 27/8 de 2025. Nosso muito obrigado pela companhia, pela audiência. Segue a gente lá no YouTube, curte nosso Instagram e acessa diariamente o nosso site para você ficar muito bem antenado, vaivenobrasil.com.br. E o Facebook também. Também, é isso aí. Um grande beijo. Semana que vem tem mais, se Deus quiser. Amém. E Ele há de querer. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.